Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais uma vez com vocês um programa Abrindo a Bíblia na TV. Feliz por poder participar desse estudo em conjunto, tirando dúvidas e ao mesmo tempo aprendendo com vocês, falando de uma forma diferente, nova, sobre os ensinamentos de Jesus e a sua história entre nós. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus na Galileia, vivendo e revivendo com você uma experiência que nós tivemos lá na terra de Jesus, lá em Israel, lá na Galileia, ao subirmos aquele monte que fica ali às margens do mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, ou Yam Kineret, são vários os nomes que lhes são dados. Nós subimos ali, já estava no final da tarde, eram as 4h30 para 5 horas da tarde, e ao chegarmos ao lado da igreja, conhecida como Igreja das Bem-aventuranças, quando nós chegamos ali, fomos fazer uma pequena explanação para o grupo, e foi um momento muito especial, porque veio uma ventania imensa, um vento que foi até gravado por alguns, inexplicavelmente. Nós falávamos e aqueles que estavam assim 1 metro, 2 metros, não conseguiam nos ouvir devido à intensidade do vento. E eu fiquei em cima de um banco que tem ali e observando naquele momento, meu caro irmão telespectador, toda aquela paisagem que você pode ser vista ali do cume daquele monte que chamam Carneitim ou Monte das Bem-aventuranças, mas na verdade é um local onde nós poderíamos dizer especial, como todos em Israel são, mas ali foi quando Jesus iniciou o maior discurso que se pode ter notícia até hoje, de todos os tempos, que é o conhecido Sermão do Monte. E aquela montanha, ou aquele monte, vamos dizer assim, montanha não, porque é muito baixinho, não pode ser considerado uma montanha. Mas aquele monte, ele tem uma visão privilegiadíssima de todo o ministério de Jesus na Galileia. É interessante porque ali você pode ver, divisar a cidade de Tiberíades, à distância, mais para cá um pouco, você divisa as ruínas de onde foi Magdala, mais um pouquinho o local onde Jesus escolheu os discípulos, os seus apóstolos, ali também às margens do mar da Galileia, onde hoje tem a igreja do primado de Pedro. Um pouquinho mais para frente, nós divisamos Tábega, ao local da multiplicação dos pães. E ainda mais avançando um pouquinho, você tem as ruínas de Cafarnaum, onde Jesus iniciou o seu ministério. Então você tem a oportunidade de ver toda uma história do ministério de Jesus da Galileia, resumido num local único, lá em cima, aonde fica o Monte das Bem-aventuranças. E vocês sabem que aquele monte é ímpar no seu conceito, na sua importância, porque foi ali que Jesus, segundo Mateus, começou a, vendo, como ele diz, as multidões, ele subiu o monte. E tendo se assentado, segundo Mateus, aproximaram os seus discípulos. Mateus coloca Jesus como rabino, que ensinava sentado à moda oriental, e os seus discípulos é que ficavam de pé. Aqui no Ocidente nós temos um costume inverso. Eu costumo até brincar. Aqui o palestrante, o expositor fica em pé e o público senta, e muitos ainda encostam na parede, cochilam ou dormem e dizem que estavam desdobrados para eu acho que até não ferir tanto aquele que está ali se esforçando para expor a sua ideia. Mas o importante é que Jesus é apresentado por Mateus como um rabino que ensinava sentado. E diz ele
que vendo a multidões, ele subiu o monte e se assentou. Ora, Jesus primeiro sobe, depois senta. Subir aí não é simplesmente subir fisicamente, mas a gente já falou algumas vezes, nunca é demais repetir. O verbo lalot em hebraico é subir, mas subir para Deus, como faziam os patriarcas, Abraão, que subiu o Monte Moriá para sacrificar Isaac, como fez o Moisés subindo o Monte Sinai para receber o Éser de Brot, como se diz em hebraico, que são os 10 mandamentos. Elias sobe ao Monte Carmelo, fugindo do rei Acais, lá em Haifa. E Jesus subiu várias vezes ao Monte das Oliveiras, ao Monte Tabor para se transfigurar. Jesus subiu ao Monte das Provações, como nós vimos em programa anterior, para refletir e deixar para nós um legado espiritual de que devemos buscar o espiritual e não o material. Então há todo um simbolismo do ponto de vista espiritual, todo um ensinamento realista à luz de um Jesus judeu e apresentado também por outro judeu, que foi Mateus, que é a quem nós estamos qualificando, e que nós temos um trabalho feito só sobre esse sermão, só sobre esse discurso. E hoje, logicamente, a gente vai só falar um pouquinho na importância desse discurso e do que ele representou e representa ainda hoje para a humanidade. E Jesus, segundo Mateus, subiu, quer dizer, subiu para Deus, como a moda judaica, na sinagoga, onde fica a Bimá, que é colocada a Torá, que é o rolo da Torá, o Megilat Torá, todo judeu sobe para a leitura da Torá. E eles chamam isso aliar a Torá. Então é um princípio espiritual que já consta nesse sermão, que nós vamos continuar explorando isso, não saia daí, em um minuto nós estaremos de volta. Continue conosco, até já.